Baexa papendê, puinhare xerrentequeira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da Guia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. O Brasil ultrapassou na tarde desta quinta-feira, 11 de junho, a triste marca de 40 mil mortes pelo coronavírus, segundo o levantamento com base nos dados das secretarias estaduais de saúde. Com o maior número de mortes diárias pela doença no mundo, o Brasil deve ultrapassar desta sexta-feira, 12 de junho, o número de mortes no Reino Unido, que contabiliza 41.364 mortes, ficando assim apenas atrás dos Estados Unidos, que já tem 113.168 vítimas fatais do coronavírus. Pela manhã, o Instituto de Métrica da Universidade de Washington, uma das principais fontes utilizadas pela Casa Branca para monitorar os dados sobre coronavírus pelo mundo, afirmou que o Brasil deve se tornar epicentro da doença no dia 29 de julho. Nesse dia, o Brasil teria 137,5 mil mortos e os Estados Unidos 137 mil. De acordo com a projeção, e caso o país não mude sua estratégia de combate à doença, seriam quase 4,4 mil mortes apenas no dia 29 de julho, o dobro do recorde atual, que é de 2.262 nos Estados Unidos. Para atingir a projeção, o número atual de mortes no Brasil precisaria quase quadruplicar nos próximos 50 dias. No entanto, um avanço desse tipo já ocorreu no Brasil. Haviam 10 mil mortes registradas em 9 de março e 38 mil em 9 de junho. Olá, parentes! Nossa entrevistada de hoje é a Benilda Virgílio. Ela é do povo Caduel, formada em design de moda, é servidora pública e militante do movimento indígena. Seja bem-vinda, Benilda Caduel. Compartilha com nós como os Caduel têm se organizado em sua terra indígena para evitar o contágio com o novo coronavírus. Eleuí, na língua Caduel, boa tarde. Na língua das mulheres, cumprimento a toda a equipe da AGE, Ação de Jovens Indígenas de Dourados, sempre fazendo essas ações. Meu nome é Benilda, sou da aldeia Alves de Barros, que é a aldeia sede. Temos 538 mil hectares de terra e 6 aldeias. Nosso município é Porto Murtinho, mas as cidades de acesso é Bodoquena e Bonito, então é aqui. Nesses dois municípios que o povo Caduel fazem as suas compras mensal e também temos o polo base que atende essas aldeias. Tem um polo base que é do Distrito Sanitário de Saúde, que fica em Bonito, e outro em Bodoquena. Então é aqui que nós resolvemos todas as nossas situações, tanto na saúde e também nas compras mensal. Desde o começo dessa pandemia, o pessoal se reuniu em coletivo, como todas as aldeias, né, aqui pelo estado e pelo Brasil. Nós acompanhamos tudo através dos meios de comunicação, que é TV e internet. Então o pessoal ficaram bem receosos, né, com isso, e resolveram realmente fazer essa barreira sanitária por conta própria da comunidade. No caso, são os voluntários. Desses meses para cá aumentou o número de voluntários que estão colaborando, né, nesse cuidado e incentivando o pessoal. E quem fica na estrada são principalmente os homens, né, da aldeia. Também tem algumas meninas, né, que se juntaram a esse grupo, mas na maioria deles são homens, né, que ficam nessa barreira. Como a nossa aldeia é muito longe, então nós temos essa preocupação de realmente, de repente alguém se infectar. Então essa é a preocupação nossa, pela distância, né? Então nós não temos
esse acesso, assim, a estrada não é tão boa assim, né? Então isso iria prejudicar muito a nossa aldeia. Então é esse o receio que o pessoal tem, de realmente fortalecer, devido a isso, que fortalecer essa barreira, né, sanitária que fica na entrada da aldeia, cuidando do portão, usando álcool em gel. Também nós conseguimos arrecadar algumas máscaras pro pessoal, né? No entanto, que a DC ela oferece o álcool 70, mas eles preferem o álcool em gel, que, que facilita mais o trabalho dessa barreira. E também algumas pessoas não tinham máscaras, e através disso nós recebemos, né, da equipe, inclusive tem no DICEI, que é oferecido pela equipe da saúde, máscara descartável. Só que daí o pessoal da aldeia prefere não usar essas máscaras descartáveis. É uma que porque eles acreditam que isso é prejudicial ao meio ambiente, e segundo, eles preferem as máscaras reutilizáveis, né? Então é esse cuidado que a própria comunidade está tendo. Então são 120 homens que são voluntários, né, nessa barreira, que ficam cuidando dessa entrada da aldeia. A organização do cacique, em primeiro lugar, foi o diálogo com a comunidade, com as famílias. E quando ele percebeu que algumas famílias não estavam obedecendo essas regras, as regras internas da comunidade, ele acionou e autorizou, pedindo o apoio da força militar para descer até a aldeia junto com o Polo Base de Bodoquena, realmente para fazer essa recomendação. Então, através dessa parceria com a força militar, deu certo, porque foi diferente. Eles realmente ver de perto, né, o pessoal assim falando dos cuidados. E por mais que eles tenham acesso a TV, esses meios de comunicação, eles não estavam acreditando, mas acreditaram a partir do momento que a força militar, junto com a equipe do Polo Base de Bloquena, desceram até a aldeia, para conscientizar e para ajudar o cacique a fortalecer essas regras que ele mesmo fez, as regras internas da comunidade. Como nós temos um histórico no passado, do povo cavaleiro, guerreiro, então até nos dias de hoje nós temos essa conscientização, do que é um perigo. No entanto, que há alguns anos atrás, eu conversando com alguns anciões da comunidade, lembraram muito dessas pestes, dessas doenças, né, que vieram trazidas de fora, e causou um extermínio dentro da comunidade. Então, esses, principalmente os nossos pais, ainda crianças, viram essa realidade de perto. Então, hoje quem lidera essa comunidade são eles. Então, eles têm ainda essa história assim, na cabeça, né? Então, devido a isso, assim, que eles passaram para nós esse medo, né? Esse perigo, mas não também um medo de realmente, aquele medo mesmo de deixar, o que eles colocam também na nossa cabeça, e para que nós tenhamos essa consciência de não ficar com medo a ponto de ficar depressivos, né? Porque a gente acompanha muito esses telejornais, né? Hoje já tem essa facilidade dos meios de comunicação. Então eles sempre estão conversando conosco, e o povo Cadioelo sempre tiveram com eles a Neotodode, que significa que é o Deus, né? Deus que deu as terras, foi Deus que é o criador de todas as coisas. Então
eles acreditam que nós acreditamos que nós estamos assegurados por Deus, mas nós estamos assegurados, mas nós temos que fazer a nossa parte. No caso, seria essa conscientização. Então tem muita história, mitos, onde fala sobre respeito, sobre a não teimosia também. Nós acreditamos que Deus existe, no entanto, que a maioria do povo cadial são evangélicos. Muitas pessoas perguntam, né, se a gente acredita em Deus. Nós acreditamos em Aneoto, que é o Criador de todas as coisas. Então nós temos esse passado, né, é, onde nossos antepassados participaram da guerra. Então pro povo cadial, falando especificamente como parte do povo cadial, nós estamos assim, acreditamos que nós sempre estamos em perigo e nós não podemos acreditar ou em qualquer pessoa de fora. Por exemplo, essa questão dos brancos também, a reunião que tivemos lá, que eles falam que a aldeia tem que realmente fechar portas para os não indígenas, porque eles que trazem esse perigo para a aldeia. Então é essa consciência que nós temos desde essa conversa que nós temos com os anciões da comunidade. Então eles já plantaram isso na cabeça, né, dos jovens. Então nessa conversa que nós tivemos no passado e que nossos pais ainda passam isso para nós. Então eu acredito que seja por esse lado, né, assim, que nós vemos o perigo nisso e temos essa conscientização. E em segundo seria as políticas públicas, que elas chegam lentamente dentro da comunidade. Então, se de repente nós perdemos de repente a liderança perder as rédeas dessas regras, né, que eles colocaram para o povo, né, esse é o medo, né, porque essas políticas públicas chegam de forma bem razoável na aldeia. No entanto, que nosso município, para ir para o município de Porto Murtinho, é 7 horas de viagem. Para começar, não tem respirador, né? Tem município que tem dois, tem outros que tem três. Então, isso eles pregaram muito para nós também dentro da aldeia, né? Falando de economia, sobre artesanato, é, assim, eu observando o que aconteceu, e também visitei algumas casas da aldeia, especificamente a aldeia Alves de Barros. Muitas famílias e muitos jovens se ajudaram, principalmente sobre aquele cadastro do auxílio desses R$ 600. E outras mulheres conseguiram o benefício do Bolsa Família, que é 1.200, né, a maioria, R$ 1.200. E o que eu achei assim bonito por parte dos jovens, que muitos cadastraram aquelas famílias, as famílias tradicionais, assim, que não sabem mexer no celular, fazer um cadastro. Então eu vi que os jovens ficaram preocupados com o seu próximo. Então muito dessas principalmente meninas, fizeram esse cadastro para praticamente para as famílias que realmente foram buscar, né, esse tipo de apoio. Em segundo, tem as cestas básicas do governo. E realmente o que nós estamos assim necessitando muito seria esse material. Por exemplo, assim, máscara, gel. Não que a Dissei não forneça, ela tem o álcool 70, né? E da preferência dessa barreira seria o álcool em gel. Então nós conseguimos esse apoio.
E também as máscaras, nós estávamos com dificuldade de conseguir essas máscaras, mas também conseguiram também algumas mulheres da aldeia que têm umas máquinas e fizeram essas máscaras, mas o que preocupa mesmo a comunidade é essa barreira, né? O que nós conseguimos arrecadar foi tudo para essa barreira, porque realmente nós estamos vendo, né, o esforço, né, dessa barreira no frio e como nós estamos cercados pelas montanhas e a mata ainda ela existe, né, a natureza. Então lá acaba sendo uma região com a temperatura um pouco alta quando faz o frio, né? Então a preocupação nossa é mais assim com esses voluntários, é mais uma forma de agradecer mesmo, né, pela coragem, né, de eles estarem realmente cuidando, de toda a comunidade. Então, a nossa preocupação seria principalmente com essa barreira e uma forma de agradecimento para eles, né? Então, tudo que eles necessitam, né? Nós estamos tentando fazer nossa parte também, não só eu, como outros órgãos públicos, como FUNAI, DICEI, né? Tem que ter essa parceria, porque sem a parceria nós não conseguiríamos arrecadar algumas coisas, né, que é necessário para essa barreira, né? Então, através do iPad, nós conseguimos algumas coisas também, o principal, né, que eles estavam precisando. Então, é dessa forma, em coletivo, que as coisas vão melhorar, né? Nós estamos, claro, receosos, né, com isso, temos todo o cuidado, por mais que o município de Bodoquena não tenha nenhum infectado, né, mas a aldeia tá sempre pronta, né, e em prontidão, assim, para realmente, para que isso não chegue até a nós, né. E as outras aldeias, claro que nós não tivemos mais contato, né, nós temos esse contato mais, assim, por telefone, por essas redes sociais mesmo, mas, assim, cada aldeia tem a sua barreira, né, então, enquanto isso não passar, cada um fica na sua comunidade realmente para ter todo esse cuidado mesmo para o bem de todos, né? Essas regras de limitações dessas aglomerações, nesses decretos, nessas leis que foram implantadas pelo governo federal, a liderança tem essa consciência, então isso foi passado para todos e também nós temos a consciência desse cuidado que nós temos com a comunidade. Então, todas essas festividades culturais foram adiadas, né? Então, o cacique passou isso para a comunidade para realmente não comemorar, que foi o mês de abril e o mês de agosto, que seriam o festival junto com a comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, ele passou isso para a comunidade e realmente para ter para adiar esses dois eventos grandes, né? E entre outros eventos que acontecem no território cardeal, realmente ele proibiu para não ter essas aglomerações e, no entanto, que nesses eventos nós recebemos muitas visitas, então esse é o medo, né, dele, mas ele prometeu para a comunidade que quando tudo isso terminar, né, a hora que tudo tiver mais tranquilo, na hora que forem liberado, né, para fazer essas festividades, quando tudo voltar ao normal, então ele vai fazer uma comemoração em conjunto, né, junto com com quem quiser fazer festa, então vai ser um mês de festa, né? A gente só não sabe quando, né? Mas essa foi a promessa dele para a comunidade, realmente,
para fazer uma festa grande em coletivo. Então essa foi o que ele passou para nossa comunidade, pois o povo Caduel também é um povo festeiro, né? Essas festividades tradicionais, elas acabam tomando conta da aldeia, então às vezes é um mês inteiro de festividades, né? De dança, tudo que envolve, né? Você como já participou junto conosco, né? Que já foi convidado também para estar junto com a gente festejando. Então você sabe como o povo Caduel comemora também, né, essas festividades tradicionais. Então isso nós ficamos muito sentido mesmo, porque são festas muito esperadas, né? Mas nós entendemos que também é para o bem de todos, né? Então foi isso que o cacique passou para a aldeia realmente proibindo essas festividades. O Senado Federal tem sessão deliberativa remota que deverá ser votado o projeto de lei que institui medidas para prevenir a disseminação da Covid-19 junto aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Assinado por deputados federais de vários partidos, o PL 1142/2020 tem como relator o senador Randolph Rodrigues. A proposta prevê medidas como a oferta de testes rápidos, medicamentos e cestas básicas, além do controle de acesso às terras indígenas para evitar a propagação da doença. As ações de saúde farão parte de um plano emergencial coordenado pelo governo federal, mas deverão ser adotadas também outras medidas para garantir segurança alimentar. As ações desenvolvidas com base no projeto atenderão os indígenas aldeados ou que vivem fora de suas terras em áreas urbanas ou rurais e os povos indígenas vindo de outros países e que estejam provisoriamente no Brasil. Quanto aos quilombolas, inclui-se aqueles que estejam fora das comunidades em razão de estudos, atividades acadêmicas, tratamento de sua própria saúde ou de familiares. Também deve ser votado o PL 1389/2020 da deputada federal Flávia Arruda. A proposta busca fortalecer a assistência social durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19. O texto autoriza a transposição e a transferência de saldos dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olá, parentes! Nosso entrevistado de hoje é o Fernando de Souza. Ele é do povo Terena, morador na aldeia Jaguapiru, na reserva indígena de Dourados. Também é servidor público da UFGD, é profissional da saúde e militante ativo no movimento indígena. Seja bem-vindo, Fernando. Explica para nós como têm sido as conversas e negociações com o poder público a favor da comunidade indígena nessa pandemia. Uma comissão de indígenas e trabalhadores de saúde foram recebidos no gabinete da prefeita municipal de Dourados na manhã da última terça-feira, dia 9/6, pelo assessor especial do gabinete, o senhor Alexandre Mantovani, e a secretária de Assistência Social, senhora Maria Fátima Silveira. Na pauta estavam as principais demandas relacionadas ao apoio da Prefeitura Municipal de Dourados na assistência à saúde básica, assistência social, transporte sanitário, além de apoio às ações de prevenção, contenção, combate à pandemia do coronavírus entre as populações indígenas de Dourados. A comissão deixou claro que estava batendo à porta da Prefeitura Municipal enquanto indígenas, cidadãos brasileiros, munícipes douradenses, para cobrar a participação do município nas ações voltadas às populações indígenas, especialmente em tempos de pandemia, uma vez que foi descentralizados recursos do governo estadual na ordem de 12 milhões de reais para o combate à pandemia, e a população indígena necessita de investimento nas aldeias indígenas, uma vez que Dourados se tornou o epicentro do novo coronavírus e a reserva indígena de Dourados é um dos focos da doença. Nesse sentido, é de extrema importância e necessário a participação do município nessas ações, pois apenas na reserva indígena de Dourados há 17 mil pessoas que são munícipes douradenses
e aproximadamente 17 mil eleitores. Logo, é justo que essa população seja assistida e que ações efetivas passem a ser executadas dentro das aldeias. Foi dito que a situação nas aldeias está crítica, sem nenhum investimento por parte da prefeitura. Há falta de insumos, materiais e equipamentos, além de equipamento de proteção individual básico às equipes de saúde. As lideranças indígenas estão fazendo as barreiras sanitárias por conta própria, sem nenhum apoio. Nesse sentido, para as 4 barreiras sanitárias da Reserva Indígena de Dourado, sendo 2 na aldeia Bororó e 2 na aldeia Jogapiru, foram solicitados a sinalização dos locais por parte da Guarda Municipal, todos para abrigar os agentes do sol e da chuva, coletes refletivo, termômetros infravermelho e oxímetro, além de EPIs. Foi solicitado ainda estrutura de suporte básico às unidades de saúde para receberem pacientes em estado grave por Covid-19, bem como a disponibilização de uma ambulância para o transporte sanitário nos casos de urgência e emergência. O novo coronavírus, ou Covid-19, já atingiu mais de 93 povos indígenas. Com 25 mortes, quase 3 mil pessoas infectadas e mais de 40 mil mortes no Brasil, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, fez um alarme preocupante durante coletiva online. O titular da pasta prevê o pior ocorrendo em Mato Grosso do Sul nas próximas semanas. Vou fazer um apelo aqui para a participação da sociedade. Só vamos sair vitoriosos com menos mortes e menos taxa de ocupação de leitos, se houver a participação de cada um, disse o secretário. Em seguida, Geraldo alerta a população de se pagar um preço muito caro por não adotar as medidas de prevenção da Organização Mundial de Saúde, entre elas o distanciamento social e o isolamento domiciliar, e relata até a possibilidade de um colapso no sistema de saúde local. Vamos pagar um preço muito caro, tendo em vista que há projeções de que o pior está por vir. As próximas semanas serão decisivas e podemos ter aqui no Mato Grosso do Sul a reprodução do colapso que ocorreu em várias unidades da federação, e isso nos preocupa muito, afirmou. Para brilhantar nosso programa, trouxemos a música da cantora Joana Ticuna. Joana Ticuna é jornalista, mulher indígena do povo Ticuna. Nasceu na aldeia Umariaçu, em Tabatinga, no Amazonas. Até os 10 anos de idade, falava apenas a língua ticuna. A cantora se mudou ainda criança para Manaus, cidade onde cresceu e estudou, mas a paixão pela música nasceu em sua aldeia. A música entrou na minha vida como uma força para lutar pelos povos indígenas, diz a cantora. Temos de valorizar nossa cultura e fazer as pessoas respeitarem nossos rios, terras e florestas. Elas são sagradas.
Essa é a Rádio AGE, a Ação de Jovens Indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook, Instagram e todo sábado, 13h aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!